Lado da nossa analista Basília Rodrigues, então, deputado, ex-ministro, tenho o costume de chamá-lo de ministro pela sua passagem pelo Ministério dos Portos e Aeroportos. Então, ministro, muito boa tarde e obrigado pela sua participação aqui no Central de Notícias. Eduardo, primeiro quero agradecer o privilégio de poder participar desse programa, quero cumprimentar você, cumprimentar a nossa Basília, uma alegria poder conversar no dia de hoje com a SBT. Basília, pode fazer a primeira pergunta, você que possibilitou essa entrevista. Líder, não tão recém-chegado, né? O senhor é muito conhecido aqui em Brasília por nós jornalistas, pelos políticos também. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, e até pode olhar ali na câmera, o problema hoje do governo é de pauta ou de relacionamento? O senhor, na liderança da maioria na Câmara dos Deputados, tem como maior problema a aprovação de textos que sejam de interesse do Palácio do Planalto ou tentar alinhar o papo, o diálogo do presidente da República, do Planalto, com lideranças do Congresso, a exemplo de Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso? Olha, primeiro eu quero agradecer publicamente a confiança que recebi ao longo da semana do presidente Hugo Motta e de todos os líderes partidários que nos apoiaram para que nós pudéssemos assumir a liderança da maioria na Câmara Federal. Isso só aumenta, Basília, a nossa responsabilidade e o que é que eu me propus desde o primeiro momento, depois que recebi o convite do presidente Hugo Motta, dos líderes, depois que tive uma sinalização muito positiva do próprio presidente Lula, do ministro Guimarães, é fazer com que as diferenças sejam transformadas em convergências e poder efetivamente ajudar o nosso país, ajudar o Congresso Nacional, fazendo com que a gente possa avançar nas pautas de interesse do Brasil. Você sabe, o nosso perfil é de procurar sempre dialogar, construir pontes. Eu sou alguém que procuro dialogar com a esquerda, com a direita, com o centro, porque o diálogo é muito importante para se construir entendimentos a favor da agenda do desenvolvimento do Brasil. O presidente Hugo Motta, ele tem trabalhado muito. Esse ano tem sido um ano muito positivo para o presidente da Câmara, Hugo Motta, porque efetivamente está fazendo as entregas que a sociedade brasileira espera. 2025, Eduardo e você, Basília, conhecem bem o Congresso Nacional, vocês conhecem bem aquela Câmara Federal. Eu lembro de Eduardo ali naquele salão verde, para cima e para baixo, cobrindo algumas matérias, e ele sabe que não é fácil você administrar, presidir uma casa com 513 parlamentares, sobretudo como foi no ano de 2025. Não esqueça, Basília, que em 25 nós tivemos um presidente da República, um ex-presidente preso, que foi o presidente Bolsonaro, onde os ânimos se acirraram muito naquele momento e, apesar de tudo isso, a gente avançou em pautas importantes para o Brasil, como a regulamentação da reforma tributária, como pautas na área da infraestrutura. Votamos, o tema do imposto de renda, que foi muito importante e está sendo para a economia brasileira, sobretudo para a sociedade brasileira, onde mais de 15 milhões de brasileiros tiveram aí uma redução no pagamento do imposto de renda. E esse ano 2026 votamos a pauta 6x1, entre outras pautas, que é muito importante para o Brasil. Então eu quero, desde ontem, eu tenho me dedicado a conversar com todos os líderes, conversar com o líder da minoria, conversar com o líder do governo, conversar com o líder da oposição, ao lado do presidente Hugo Motta e de todos os líderes, a gente ir nesses próximos 17 dias até o recesso parlamentar, a gente poder estar junto, organizando essas pautas e fazer com que efetivamente a gente avance na agenda legislativa sobre a liderança do presidente Hugo Motta, que tem cumprido uma posição muito importante a favor da Agenda Brasil. Eu vou insistir na questão do relacionamento por aqui, Gaia, porque a gente sabe que o governo tem muitas pautas, temas interessantes, líder, mas a questão do relacionamento com a cúpula do Congresso, personificada aí pelo presidente do Senado e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, é o que sempre está pegando. A Câmara, muitas vezes, faz o trabalho dela, aprova, mas quando chega no Senado, trava.
A própria votação do fim da jornada 6x1 é um grande exemplo disso. Então, esse reforço das lideranças na Câmara tende a repercutir também positivamente no relacionamento do governo com os senadores, ainda mais o senhor, pelo conhecimento que tem de Brasília, da política, ex-ministro. Qual vai ser o seu papel, ou já está sendo, de melhorar aí o fluxo entre Davi Alcolumbre e presidente Lula? Primeiro, o presidente Lula é um democrata. O presidente é alguém que dialoga com a esquerda, com a direita, com o centro, dialoga com a sociedade, é alguém profundamente experiente e eu tenho muita confiança que essa conversa ela deve acontecer. É boa para o Brasil, é importante para a gente poder avançar na agenda legislativa e são dois homens maduros. O presidente Lula, alguém que governou o Brasil já por 3 vezes e está indo para a quarta eleição como presidente da República. Eu acho que o presidente e o nosso governo têm tudo para nós ganharmos as eleições agora em outubro. E também o Davi Alcolumbre, que já presidiu o Senado por 2 vezes, agora está no 3º mandato de presidente do Senado. Eu acho que os dois precisam sentar à mesa, conversar e poder naturalmente conversar sobre o Brasil, curar todas as feridas, porque ao final quem ganha é a sociedade brasileira e quem ganha é o país. O presidente Davi tomou uma decisão assertiva, que foi de já dar um sinal claro que não vai votar qualquer tipo de pauta-bomba, que não é uma pauta, é a pauta que foi colocada, essa termologia pela imprensa, por setores da sociedade, é uma pauta, de certa forma, que prejudica a agenda fiscal do Brasil, mas a sinalização é que não será votada. Então, isso você já percebe que depois da posição do presidente Davi, isso já acalmou o mercado, isso já sinalizou para uma redução do dólar, isso é um sinal positivo ao mercado financeiro, até porque o mercado vive de previsibilidade. Então, eu tenho procurado, dentro das minhas limitações institucionais, estimular que essa conversa aconteça e efetivamente seja positiva para o Brasil, até porque nós temos aí esses 5 anos pela frente, que serão 5 anos desafiadores, mas eu estou muito confiante que o Brasil vai continuar crescendo, gerando emprego, gerando renda. A gente está tendo, Eduardo, o maior volume de investimentos em concessões da história do Brasil, concessões em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, petróleo e gás. 2025 foi o melhor ano da história do Brasil. Hoje o Brasil tem mais de 350 bilhões em contratos assinados, saneamento também, e tudo isso está gerando emprego, está gerando renda, tanto é que maio foi o melhor mês da história em geração de emprego e renda no mês de maio. Então, nós temos um dever de casa de manter a economia rodando, de manter as nossas políticas públicas e avançar na agenda social do Brasil, mas, ao mesmo tempo, no segundo semestre, eu acho que a gente tem que fazer 2 debates, na minha opinião, que são muito importantes, Basília. Primeiro, o debate sobre a segurança pública no Brasil. A gente precisa ampliar as penas no Brasil, ou seja, penas mais duras e mais rígidas. É preciso que esse debate da maioridade penal ele aconteça, porque hoje um jovem de 16 anos é diferente de um jovem de 16 anos de 20, 30 anos atrás. Tanto é que 90% da sociedade brasileira é favorável à redução da maioridade penal. A gente precisa votar essa pauta. Eu acho que a gente tem que fazer um amplo debate, Basília, e você que sempre acompanhou essa pauta sobre o feminicídio no Brasil. Não é correto, é uma injustiça, é um absurdo em pleno século XXI, a gente ter ainda mulheres agredidas no nosso Brasil, até porque em mulher não se bate nem com a flor. Então, a gente precisa urgentemente fazer um amplo debate sobre o feminicídio, ampliando as tipificações de pena. Eu acho que até um debate de um caso de um cidadão, eu vi recentemente, Eduardo, não é um criminoso, que atropela a mulher, que mata a sua esposa na frente de uma filha. Um cara
cara desse não tem condições de se reintegrar à sociedade. Então, isso tem que ser debatido e nós não podemos conviver com isso. Então, eu acho que o debate da segurança pública, da agenda fiscal e do fortalecimento da nossa economia tem que ser uma prioridade nesse segundo semestre, naturalmente, após as eleições, já que agosto e setembro são 2 meses mais com menos votação e com ausência maior de parlamentares no Congresso por conta das eleições municipais. 6 minutos de jornal das eleições e 2 nacionais, perguntas para o senhor. Então, vou pedir só uma concisão de todos nós aqui, daqui para frente. Natália Fruet, uma pergunta, por gentileza. Oi, líder, boa tarde. Eu queria saber o que vai acontecer com republicanos na eleição, já que Daniela Marques, que inclusive participou de um evento com Flávio Bolsonaro, se filiou ao Republicanos e está sendo cotada para vice. O senhor é um defensor de que o Republicanos esteja com Lula. Como é que está essa costura política? Olha, primeiro agradecer ao presidente Marcos Pereira a confiança na nossa atuação parlamentar. Segundo, o presidente Lula sabe da minha posição de gratidão ao presidente Lula e eu sempre votei no presidente desde que eu fui do movimento estudantil, depois como vereador, deputado estadual, deputado federal, sempre estive ao lado do presidente Lula. Então, em Pernambuco, nós estaremos ao lado do presidente. Segundo, o partido hoje está dividido. Tem gente que defende a neutralidade e tem gente que defende o apoio a Flávio. O presidente Marcos Pereira vai ouvir os estados nesses próximos dias para que até o dia 15, dia 20, até o início das convenções, o partido possa tomar uma decisão. Mas eu defendo, o meu sonho era que o partido apoiasse o presidente Lula, mas a gente sabe da dificuldade e estou trabalhando para que o partido busque a neutralidade, ou seja, não apoie ninguém do ponto de vista oficialmente e nacionalmente, mas cada estado vote em quem quiser e quem achar melhor para presidir o Brasil. A minha opinião pessoal é que o Flávio Bolsonaro ele não está preparado, na minha opinião, para ser presidente da República e cuidar de uma sociedade com mais de 200 milhões de habitantes, sobretudo no momento que a gente vive uma economia globalizada e eu tenho essa opinião pessoal. Eu tenho muito mais confiança na continuidade do governo Lula, que apesar das dificuldades que é inerente a qualquer gestão pública, a gente está tendo muitos resultados positivos para a economia brasileira e para a sociedade do país. Deputado, temos mais uma vaga do TCU que vai ser aberta no final deste ano, muito provavelmente uma vaga que é de indicação da Câmara dos Deputados. Para quem o senhor, que vai ser líder da maioria, o novo líder da maioria, vai costurar apoios entre os deputados para alçar a Corte de Contas? Olha, eu acho que está cedo, na minha opinião, há uma discussão entre os líderes, que essa discussão sobre o TCU só deve ocorrer após as eleições. Eu concordo, eu acho que não é hora de votar agora indicação para a TCU, eu acho que a gente tem que esperar o processo eleitoral, aguardar o quadro legislativo e, na hora certa, o presidente Hugo Mota vai ouvir todos os líderes e tomar a decisão se vota ainda esse ano a indicação ou se vota no próximo ano, mas tudo leva a crer que essa discussão será efetivamente pós-eleição, segundo turno, deve ficar para o mês de novembro ou dezembro ou até fevereiro, março do ano de 2027. Eu acho que o nosso objetivo agora tem que ser votar nas pautas mais importantes e desafiadoras para o país, a exemplo do MEI, a exemplo da misoginia, a exemplo das pautas que estão do combustível, entre outras, que estão na iminência de serem votadas agora nesse segundo semestre. Deputado Silvio Costa Filho, pelo Republicanos de Pernambuco, novo líder da maioria na Câmara. Eu quero muito agradecer a entrevista do senhor aqui ao nosso Central de Notícias, entrevista ao vivo. Um abraço para o senhor, obrigado e portas sempre abertas aqui no SBT News. Eduardo, parabéns a você, a Zília, parabéns também a todos que fazem o SBT News, parabéns pelo programa, pela audiência, e Natália, sucesso aí nessa caminhada, nós estamos à disposição sempre para conversar sobre o Congresso Nacional e sobre as pautas de interesse do Brasil. Muito obrigado. Até mais.